Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Pode contar mais café. Olá, estamos aqui para a gravação do segundo podcast da Triotécnica, o nosso Pode Contar Mais Café. Hoje falaremos sobre um tema muito interessante que ainda gera algumas dúvidas, que é o tema sobre a holding. Para me identificar, sou Marco Sanches, da Triotécnica, sou sócio da Triotécnica, juntamente com o nosso convidado e sócio também, nosso especialista nesse assunto, Josimar. Sou o diretor comercial da Triotécnica, além de acumular a função de especialista em gestão financeira. Estamos aqui, então, com o Josimar, nosso convidado, para iniciarmos o tema sobre a holding. Josimar, esse tema é um tema que gera muitas dúvidas, muitas curiosidades, inclusive. Às vezes foi um assunto da moda, né? A holding, todo mundo às vezes se interessa, mas a gente entende que esse assunto requer um aprofundamento. Então, mais do que ninguém, você, com várias holdings já feitas, né, e implantadas, vamos dar uma abordagem geral desse tema para o nosso espectador. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai estar vendo esse podcast. Esse assunto está no boteco, no bar, no banheiro, na balada, na cozinha, as pessoas estão falando muito. Uhum. E quando você rola o Instagram, em qualquer rede social, você está ali sendo bombardeado por holding, virou um assunto da moda, um assunto, na verdade, até de repente, para algumas pessoas, necessidade, porque você vai estar... A gente está em iminência de uma reforma tributária e toda essa alteração pode prejudicar muito a transferência de bens. Então, a holding, ela começa com... as pessoas imaginam que ela é uma transferência de bens pura e simples. Você pega alguns imóveis e coloca dentro de um CNPJ. Você pejotiza aquele capital. Mas não é bem por aí que começa. Você tem que pensar na estrutura da holding, como você vai combinar isso. E, às vezes, você fazer isso é mais perigoso, mais prejudicial do que você manter na pessoa física. Tem que ser feita uma avaliação. Holding não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai ter holding. É uma coisa fit, você tem que avaliar. Adiante, a gente vai contar alguns cases aqui de pessoas que tinham aí vários imóveis, mas a depender da situação, não é vantagem. Então, não pode simplesmente pegar um aventureiro e, para ganhar algum valor, colocar os imóveis e pejotizar o capital. A holding, ela é polêmica, ela é eficiente, é sistêmica, sim. Tem uma ordem, existe um procedimento para ser feito a holding. E a gente tem que começar, então, qual é a função da holding. Mas antes de você prosseguir, deixa eu te interromper. Na sua opinião, para a galera que está assistindo a gente, a holding, ela tem mais um cunho de um planejamento tributário ou de uma proteção patrimonial? Essa é uma pergunta muito importante e vem ao encontro daquilo que eu estava explanando inicialmente. Você tem que entender qual é a função da holding. Se ela é uma função de transferência de patrimônio para um legado de um ancião ou de uma determinada pessoa, ou se essa holding ela é para proteger os bens de eventuais situações e riscos que a atividade empresarial coloca. Não tem nada de ilegal você pejotizar o seu patrimônio. Só que você vai ter que seguir regras que são bastante complexas e que, de repente, você não vai ter toda essa estrutura para seguir. Então, você tem que pensar dessa forma. A holding, ela num primeiro momento, se a gente fizer uma analogia, dentro daquele filme Braveheart, lá, Coração Valente, do Mel Gibson, tem uma cena que ele fica ali, hold, e tá vendo um monte de gente para atacar. Os cavaleiros vêm em direção àqueles homens que estão ali parados. Era uma infantaria que não tinha cavalo.
Ele está ali e do nada ele levanta uma proteção e os cavalos batem naquela barreira de estacas, na verdade. Então, a função da road, primeiro é essa, proteger você de alguma coisa. E aí você tem que pensar qual é o mal que você quer proteger. Às vezes é de um risco empresarial e às vezes é de você perder o seu patrimônio de uma vida toda por alguma coisa ineficiente. Só que tem toda uma regra, de novo, para você fazer isso. Ela não é feita de forma aleatória. E o segundo case é que você, depois de procurar uma proteção, você procura uma vantagem. E aí vem, sim, a questão tributária. Então, você não pode colocar uma em detrimento da outra. Perfeito. Sobre essa vantagem que você está comentando agora, que era a minha próxima pergunta, de uma possível economia tributária, talvez com esse planejamento de uma hold, então, dependendo do caso, é possível, sim, obter-se uma vantagem ou uma economia, melhor dizendo, uma economia tributária com um planejamento bem feito de uma constituição de uma holding. Muito mais que isso. Além de uma economia tributária, você pode ter uma economia sucessória. Perfeito. Se você utilizar a holding dentro de um fluxo de organização, de um programa, de um projeto para que isso aconteça. Então, o advogado é essencial nessa parte do planejamento sucessório para que não tenha as questões de legítima, de transferência de bens, enfim, as brigas de herança, isso acontece bastante, mas sim, você consegue uma vantagem tributária. Às vezes ela não é imediata, às vezes não é imediata, você tem que pensar no longo prazo com a holding e tentando equalizar essa economia tributária, às vezes com o planejamento sucessório. Então, é imprescindível ter um advogado, só que não é qualquer contador que consegue construir uma holding. Principalmente se ela tiver imóveis, que é o que mais tem hoje em dia para se fazer. E cada legislação, a gente está em 5.600 municípios, a gente está com 27 estados, então cada um tem aí o seu procedimento com relação aos impostos sobre herança. Só que a holding ela começa muito antes disso. Muito antes de fazer um planejamento da empresa, ela começa no planejamento da família, ela começa no planejamento das etapas com aqueles bens, dos interesses com aqueles bens. A gente tem que ter isso muito claro para constituir uma holding. Acho que você mencionou muito bem essa questão do contador junto com um parceiro advogado, né? Eu acho que aqui a gente pode até citar, dentro da nossa expertise ou da sua, né, especialidade, que é a holding hoje, a nossa preocupação em contar com parceiros advogados de grande capacitação e gabarito para poder também fazer esse trabalho em conjunto junto com nós, que tem havendo, né, a partir do princípio que há uma parte contábil e uma parte legal, jurídica, que envolve toda essa parceria junto com advogados competentes. Isso é uma coisa importante, porque se você constitui uma holding e, às vezes, o advogado vai ali e faz um planejamento sucessório, às vezes mesmo constitui uma holding da forma habitual, no caso, uma holding patrimonial, a gente tem que, depois, ao longo desse negócio, falar o que é holding, o que é holding patrimonial, o que é uma holding, às vezes, que só vai ter algumas atividades ali que, de repente, ela vai comprometer, inclusive, o patrimônio, porque na fiscalização vai dar isso. Mas o advogado, às vezes, faz um trabalho excepcional e aí entrega para um contador e ele vai abrir um CNPJ. E a forma como ele vai reconhecer isso, existe uma solução de consulta, a 7 de 2021, principalmente que trata de imóveis, que tem toda uma tratativa que, às vezes, o advogado abre a empresa, não tem aquele conhecimento daquela tratativa contábil e tributária, e ele constitui a empresa de uma forma inadequada. E aí o contador não tem muito o que fazer. E também o inverso é verdadeiro. Ele faz um contrato coerente com a 7 de 2021, que é a solução de consulta da Receita Federal, porém, o contador faz um tratamento contábil totalmente inadequado, não olhando para o contexto daquela holding. Perfeito. E aí você tem um problema que vai gerar lá na frente, na venda, ou mesmo no reconhecimento inicial daqueles bens que foram colocados na holding. Que, na verdade, é aquilo que pode ter sido planejado como uma vantagem tributária ou uma economia tributária, lá na frente, por conta dessa condição, pode gerar um ônus tributário. Exatamente. Em contabilidade, a gente tem uma figura chamada reconhecimento inicial, que é o lançamento, o tratamento que você dá em relação àqueles ativos ou qualquer coisa que está integrando a empresa. Então,
esse reconhecimento inicial impacta diretamente depois na operação subsequente, se houver uma venda ou mesmo uma alienação daquele bem ou mesmo uma desincorporação do patrimônio. Perfeito. Muito se fala, né? Você já falou muito bem e explicou, né? A gente já tivemos casos que chegou até nosso escritório de uma ideia, talvez um tanto quanto equivocada, sobre a questão da constituição da holding, que justamente a holding, ela é uma empresa por proteção patrimonial, muitas pessoas querendo constituir uma holding por apenas ter uma holding. Mas temos que observar que essa questão não pode ser tratada dessa maneira sem uma investigação, sem uma orientação. Por quê? Como a holding vai ser objeto de uma proteção, ela não pode ter operação do dia a dia da empresa nessa holding. Porque se for constituída dessa maneira, todo o conceito da proteção, todo o conceito do planejamento, ele cai por terra. Então, uma holding, especificamente, ela pode fazer parte de uma sociedade, mas ela não pode ter a operação do dia a dia, né, envolvida nessa estrutura. Perfeitamente. É bem isso que você falou. A gente tem que observar qual é o intuito da holding. Se o empresário ou aquela pessoa tem uma atividade operacional que envolve risco, vou dar um exemplo. A gente recebeu um caso em que a pessoa tinha alguma relação extensa de imóveis e queria colocar na holding. Não, eu vou abrir uma holding, não sei o quê. Aí eu falei, qual é a finalidade de cada imóvel que o senhor tem aqui? Aí ele me elencou as atividades de cada imóvel. Aí eu segreguei. Aí ele tinha uma fazenda. Veja bem, uma fazenda. A rigor é um imóvel. Só que você não pode só olhar ela como um imóvel. A fazenda tem uma atividade operacional. Perfeito. Então, ela tem risco ambiental, tem risco trabalhista, risco civil, que também é parte ambiental, mas vamos falar assim que são várias vertentes de riscos que se você pegar aquele imóvel que é operacional, que tem uma atividade, tem um gado ali, às vezes, enfim, tem um monte de coisa, e você coloca isso junto com bens imóveis de natureza locatária. E aí que aconteceu? Eu percebi que ao momento que eu segregasse essa fazenda, que era parte operacional, que você pode sim colocar numa holding, mas não é meio uma holding, aí vai ser um outro nome. Porque você está simplesmente pejotizando o patrimônio. É um excelente instrumento. Vou abrir um parênteses aqui. Se você pegar 7 fazendas, por exemplo, tá tudo no seu CPF, e de repente você querer segregar isso em 7 empresas distintas, com atividades distintas, você diminuiu o seu risco. Então, não é que não chama holding, mas é que você segregou a responsabilidade de cada uma, obedecendo os critérios legais, para que você não contamine o risco de uma com outra. Tem toda uma análise para ser feita. Mas, voltando no exemplo, eu vi que aquela fazenda era o maior patrimônio que ele tinha e que não tinha sentido nenhum colocar isoladamente no hall de bens que ele tinha ali. Quando eu fui fazer a análise daquele hall de bens, tecnicamente, para fins de sucessão, teria uma vantagem. Mas, em termos de pagamento de imposto de renda, que aí olha a pessoa física antes, ele não ia ter vantagem alguma, porque os valores dos imóveis e os aluguéis não justificavam, em primeira instância, ter uma holding. Perfeito. E digo mais, essa pessoa estava em planejamento de vender aquela fazenda para os próximos anos. Então, se eu colocasse numa holding, e sem observar de novo a solução de consulta 17 de 21 e alguma coisa, de repente, eu ia dar um problema para ele. Eu falei, olha, aqui o senhor vai ter uma vantagem tributária vendendo na pessoa física, porque essa fazenda o senhor comprou em tal data, e a venda posterior tem esses benefícios. Numa empresa, vai gastar-se com a transferência e depois, por ocasião da venda, aquele suposto ganho ia ser diluído. Então, não ia ter como. E, por outro lado, os imóveis urbanos, aí ficou a decidir dele fazer a movimentação aos poucos, não na totalidade. Então, essa ganância, essa ânsia que as pessoas têm de fazer as coisas, elas têm que ser mensurada e cabe a nós, que está do lado de cá, falar se é vantajoso ou não para essa pessoa. Mostrar os números. Isso o contador faz sem o concurso do advogado. Quando vai montar aí uma estrutura mais robusta, aí você chega e chama o parceiro advogado para conversar sobre isso. Para uma pessoa leiga, se a gente fosse pensar
desde o início desse planejamento de uma holding até realmente a estruturação e a conclusão, a gente pode dizer que isso demanda um bom tempo, é um projeto de curto espaço de tempo. Em relação à execução, o que a gente pode mensurar para o pessoal leigo ter uma ideia? Você tem uma figura no direito notarial que é a unicidade do registro público. Então, isso é uma coisa que poucas pessoas falam e que você tem que prestar atenção. Às vezes você pega e vai constituir uma holding falando um aspecto bem interessante disso. E coloca todos os bens, independente do cartório de registro, num contrato social. E vai levar isso a registro. Chegou no primeiro cartório, deu qualquer problema, todos os outros registros ficam obstados, eles serão impedidos de registro porque trata de uma forma única. Então, isso é uma coisa de estratégia. A pessoa, quando vai fazer a holding, já tem que ter essa noção de que vai ter vários custos. E o especialista tem que ter essa percepção, essa referência de que é melhor você fazer em passos e, às vezes, fazer de uma forma mais coordenada, mais uma caminhada em vez de uma corrida, para fazer a coisa certa, já antevendo alguns problemas, porque, de repente, você vai fazer um registro, e esse registro dá um problema e você não consegue levar adiante os demais bens. Então, escalonar esse processo é bom. Então, depende muito da quantidade de imóveis, da quantidade de cartórios envolvidos. Disponibilidade documental. Então, às vezes, você tem que fazer uma análise integral dos documentos, pegar algumas certidões para que você não trave o processo. Então, pode durar 45 dias, 90, 60, um ano. E às vezes tem projeto, eu estou num projeto em que a pessoa tomou a decisão agora, a gente está conversando há um ano. E não são tantos imóveis, mas envolve valores, envolve família, envolve fisco, envolve risco. A pessoa tem que realmente ter essa percepção e entender. E enquanto enquanto a pessoa não estiver segura do que vai fazer, qual o benefício da holding, ela não pode fazer. Entendi. Porque é um processo que é tão oneroso quanto para fazer o processo, quanto para desmontá-lo. Às vezes desmontá-lo é pior do que montá-lo. Na sua opinião, então, talvez o ponto mais importante da criação ou da decisão de se montar uma estrutura de holding pode ser realmente definir a finalidade. Com certeza. Finalidade. Se você não definir a finalidade, você não tem sentido. Aliás, no mundo, né, se você não souber onde eu tô, aonde eu vou, falando lá do jeitinho da minha terra, né, que eu sou um cara do interior, então você não tem essa referência, você não sabe para onde você vai, alguém te dá uma mala, você chega no meio do caminho e aonde eu tô? Não sei, se perdeu. Então, essa referência da finalidade da holding, cabe às vezes ao especialista explicar. A pessoa escuta isso, vem até você, que bom que está falando sobre holding, mas você tem que ter essa capacidade de entender o que o cliente quer, quais são as despesas da pessoa física dele, às vezes, o momento que ele está vivendo, o legado que ele vai transferir, se ele tem tudo isso, para depois fazer. Aí tem conflitos que você tem que administrar, inclusive. E assim, na sua opinião, assim, em tempos de tanta mudança em legislação tributária, taxação de impostos, todo esse processo da criação de uma estrutura de holding, isso, né, nos tempos de hoje, existe algum impacto que essas novas mudanças de alíquotas pode afetar um projeto que antes, por exemplo, seria onerado em X por conta da estrutura de taxas que existia e daqui para frente, caso haja uma nova taxação, isso pode ser onerado de maneira significativa? Como é que está isso? Esse é um momento crucial. A gente está num momento de incerteza de mudanças tributárias. São Paulo tentou, aí, o último ano, dobrar a alíquota de TCMD. Não obteve sucesso, não mudou a legislação. Mas todas as prefeituras e todas as fazendas estão muito conectadas com isso. E elas têm interpretações diversas, porque nós temos um julgado que entende de uma forma, temos um outro julgado do STF que dá para ser aplicado, que aí aplica de forma ilegal. Então, você tem N interpretações de prefeituras, por exemplo, para cobrança de ITBI, às vezes que acontece na constituição do holding, e ela pode variar bastante.
Aliado a isso, essa incerteza tributária está fazendo com que as pessoas venham a constituir uma holding. Então, é uma forma, sim, de você acelerar esse e pensar nisso. Talvez, se você tem a oportunidade de fazer uma holding agora, faça. Porque talvez daqui 6 meses... Pode ser mais onerosa. Está mais oneroso, está mais caro e você talvez não tenha essa flexibilidade monetária, esse caixa para fazer desse momento. Uma coisa que me ocorre aqui é assim, às vezes existem talvez famílias, empresários, grupos familiares que a gente vê que ao longo da história formou um grande patrimônio. Na verdade, tem patrimônio, porém não tem liquidez. E num processo de uma construção de uma estrutura dessa, a gente sabe que é dispendiosa do ponto de vista financeiro por conta de todos os custos envolvidos. Como que, dentro de uma situação dessa, né, a pessoa tem propriedades, tem bens, mas não tem liquidez, como eu disse, assim, não tem caixa para bancar uma questão dessa. Existe alguma alternativa? São poucas, porque a holding sempre envolve algum tipo de desembolso, exceto se você conseguir uma estratégia tributária, às vezes judicial, para poder afastar a cobrança de alguns impostos. O entendimento está muito vasto hoje. A Constituição fala... vamos abrir um parênteses aqui, que é importante a gente salientar. A Constituição fala que existe uma imunidade tributária condicionada. Então, se você abrir uma empresa que não for de atividade imobiliária, você poderia colocar os bens ali e afastar a cobrança do ITBI, na integralização daqueles bens naquela empresa. Entretanto, todavia, tem prefeituras que já estão usando um outro recurso do STF para poder dar uma interpretação diversa. Então, aqui vem um advogado, às vezes, e fala, eu vou obter a imunidade daquele negócio na forma da Constituição. Perfeito. Só que aí existe uma consequência posterior. Se você coloca um imóvel numa empresa em que a atividade dela não prevê a venda, como é que vai ser reconhecido isso na contabilidade? Como um ativo imobilizado. Perfeito. Então, se você for depois vender esse bem lá na frente, a tributação na empresa é praticamente maior do que se fosse uma pessoa física. E sem aquelas deduções que você tem por ter um imóvel na pessoa física. Então, você tem que pensar... Se eu colocar esse imóvel numa holding, numa empresa que não tem atividade imobiliária, de repente tem uma vantagem tributária, mas lá na frente vou ter uma bela de uma desvantagem que não compensa. Então, tem que fazer uma análise para ver se, na ocasião da venda, uma simulação em valores presentes, vai ter essa economia tributária. Então, e essa tributação que você está dizendo aí, só para deixar claro, a gente está falando do ganho de capital. Do ganho de capital, que na pessoa física, às vezes, é muito menor do que na pessoa jurídica. São casos e casos. Depende da idade do imóvel, do tempo que aquele imóvel está com aquela pessoa. Então, você tem toda essa tratativa. Com relação a essa questão de não ter dinheiro, às vezes a pessoa tem um elefante branco. Esse elefante branco tem que ser tratado, você tem que chamar alguém que tenha o capital para resolver. Eu tive um caso de uma pessoa que ficou 40 anos com o imóvel, veio de legado do pai, depois aí teve todo um trâmite de tratamento, aí veio a falecer a mãe, ficou mais lá quase 15, 20 anos, enfim, se arrastou porque os processos tinham ali desapropriação, tinha posseiro, tinha um monte de coisa para resolver, resolveu-se. Aí vamos colocar numa holding, aí você tem que pensar, mas ele não tinha dinheiro. Ele teve que alienar um pouco do capital, abrir uma parceria, inclusive no Mato Grosso, estamos fazendo isso. Tem uma pessoa que tem uma dificuldade com uma área bastante extensa lá, e a gente está organizando para que ele consiga, ao longo aí de 10 anos, regularizar toda uma área. Então, envolve pessoas, envolve posseiros, pessoas que estão ali há algum tempo dentro da área, que têm algum direito sobre aquela área, então ele tem que negociar para poder liberar aquela área. Ele não tem dinheiro. O que ele fez? Arrumou um investidor, levou ali, mostrou qual é o potencial daquela área, e o investidor veio junto com ele. Aí faz um contrato, tem um advogado, tem um engenheiro, tem toda uma estrutura que você tem que organizar, já pensando no motivo daquela... Ó lá, o motivo de novo. Para que eu estou constituindo tudo isso para liberar uma área que tem potencial de ser uma cidade enorme? Certo. Ele tem uma cidade no Mato Grosso. Então, tem toda essa questão
para ele avaliar. Ele tem gente. Então, arruma um investidor nesse caso, se for um potencial, se a área for potencial. Se não for, você vai ter uma dificuldade mesmo e provavelmente vai se arrastar por muito mais anos. Bom, gente, vocês estão vendo aqui que o assunto não é tão simples. Então, há a necessidade de, no momento de definir uma estrutura dessa, a contratação de bons profissionais que tenham realmente um domínio sobre o tema, juntamente tanto com um profissional contábil quanto um advogado, para que essa estrutura, ao final, seja uma estrutura bem sucedida e, ao invés de gerar benefícios, acabaram gerando ônus ou dissabores tributários ao final. Dentro da sua experiência ou dentro da própria triotécnica hoje, para ilustrar assim, de maneira bem resumida, algum caso de uma estrutura que foi mais emblemática para você? A estrutura mais emblemática, eu tenho várias, né? Assim, porque geralmente os casos que vieram até a nossa empresa é de desapropriação com algum tipo de posse ou gente que está ali em cima daquela área. Então, na verdade, o que a gente cria é uma estrutura de holding para administrar uma área de conflito. Olha, você percebeu. Então, eu criei uma holding pura mesmo, em que teve um investidor que organiza o capital e coordena uma empresa embaixo que vai regularizar a área. E aí envolve um monte de gente, vai envolver, às vezes, loteamento, lotear parte, trabalhar com prefeitura. Isso é um caso mais emblemático que está acontecendo outro parecido. Eu estou no processo inserido na parte da constituição da holding, aí no caso com o investidor mesmo, trabalhando com o advogado, no caso, montando o acordo de sócio, como é que vai ser montado. Aí a gente tem os parceiros. Às vezes os parceiros eles não serão sócios, eles querem participar ali, colocando uma pavimentação para uma área, e o investidor está controlando tudo isso. Aí tem um outro fazendo a parte de regularização da área, porque tem toda uma parte de cartoral para fazer, de registro e tudo mais, que é um negócio bastante complexo no Brasil, tem poucos especialistas, direito imobiliário, notarial. Então, tem toda essa questão para trabalhar também. Então, você percebe, tem um investidor que tem uma holding pura, ali organizando o capital, aí tem o dono da área que tem um interesse, e depois abaixo tem toda uma estrutura para você organizar, e no fim, aquele dinheiro sobe de volta. Então, essa é a estrutura mais complexa que você pode, que a gente trabalhou, e é emblemático, porque a gente está aí, 2014, que eu tive conhecimento, até agora. São 10 anos 10 anos levando. Tá. E já conseguiu organizar a área, o empresário, o responsável por organizar a área, já teve muito sucesso em organizar. Essa segunda etapa que eu falei anteriormente é justamente isso. Chegou um novo interessado agora, que viu o trabalho dele, e a gente está junto fazendo esse projeto. Você acha que um empresário hoje, que já tenha bens, já tenha propriedades, querendo constituir uma empresa para operar, a recomendação para esse empresário já que, desde o início, pense em uma estrutura de holding e que essa holding, ao invés dele ser sócio da pessoa física dessa empresa a ser constituída, a holding seja sócio dessa empresa que será constituída? A gente sempre tem que olhar pelo âmbito total. Mas, via de regra, se você pensar em que você tem um patrimônio já relevante e que você tem riscos por uma atividade empresarial, a melhor coisa é segregar esse patrimônio por modelo de risco, por contingência, por tamanho do risco. Essa atividade é mais arriscada, então eu vou ter esses bens em um outro lugar. Essa atividade é menos arriscada. Por exemplo, se você pegar aí uma atividade de locação de bens móveis, é uma atividade de baixo risco. Isso. Então, o pessoal, vou fazer uma holding. Na verdade, você fez uma empresa patrimonial de locação. Ao mesmo tempo, ela serve como proteção. Mas se você pensar que, de repente, você tem algum risco tributário muito grande e naquela empresa tem 10, 15 imóveis, pode não ser vantagem. Então, você tem que sempre olhar qual é a finalidade desse imóvel, o que eu quero fazer dele em 5 e 10 anos. Eu tenho um cliente... Ele me ligou essa semana, ele comprou um imóvel em 2014. Ele entrou lá com cinco... O nosso cliente, na verdade, ele entrou com 5
comprou 5 casas num empreendimento imobiliário lá e queria colocar numa holding. Ele não conseguiu colocar lá naquele momento, porque a construtora lá, a empresa responsável, deu um problema. E ele ficou com aquele papagaio na mão. Se ele tivesse colocado isso, e ele foi chamado a fazer umas explicações. Então, por conta da conduta do construtor, presta atenção, o construtor teve um inconveniente. Perfeito. E ele foi chamado. Não deu nada, porque ele era simplesmente o comprador. Mas, de repente, está numa holding, e se tem um bloqueio, alguma coisa, então você tem que pensar qual é o risco que aquela atividade tem para poder Definir. No caso do empresário, é sempre bom pensar na estrutura de holding. Ainda mais se você tem uma empresa operacional e tem bens do outro lado. Como eu disse, no exemplo da fazenda, você tem 7 fazendas, tudo no CPF. E, de repente, pode ser uma vantagem, a depender de onde está a fazenda, localização contígua ou não, organizar isso em coisas distintas, em cofres ou atividades separadas. Só que aí você tem que lembrar, mas eu estou na pessoa física. Bom, de repente é mais vantajoso eu pagar o imposto na pessoa física. E, de repente, você coloca algumas só. Então, você tem que... É um jogo de equilíbrio. É um jogo de novo, hold. Vamos esperar, ver o que a gente consegue proteger. Qual é o meu risco? Sempre tem que olhar a questão da exposição do risco, a que a pessoa está querendo fazer, e, de repente, é só sucessão mesmo. Aí ele coloca num cofre ali e transfere as cotas, faz toda uma coisa um pouco mais organizada e simples. E isso envolve dinheiro e também envolve legislação diversa, muitas legislações para você avaliar. Perfeito. Bom, sobre esse tema da holding, você tem mais alguma consideração que você acha relevante para passar para os nossos espectadores? Eu tenho sim. Não tenho certeza. Quando você for conversar sobre holding, pergunte para si mesmo e indague seu profissional o que você vai fazer com aquele CNPJ. Uma vez que você constituiu o seu CNPJ, constituiu a holding, seja ela para finalidade imobiliária, seja ela para participar de outra empresa, uma coisa que você tem que ter muito claro é o propósito negocial. Uma empresa ela tem que ter um propósito. Então, você tem que discutir isso com o seu contratado, com o especialista, seja o advogado, seja um contador, para que você não crie um CNPJ aleatório, porque o CNPJ não é só chegar lá e abrir, você abrir uma pessoa jurídica, e ela tem uma forma de existir, ela tem uma forma de operar, existem regras entre essas pessoas jurídicas para não haver uma confusão patrimonial, porque o que eu mais vejo é a pessoa abrir várias holdings e depois fazer um jogo de brinca de casinha de dinheiro. Pega o dinheiro dessa caixinha, põe naquela e põe naquela. Cara, você fez uma confusão total sem precisar. Então, você tem que entender o propósito da holding, colocar o CNPJ, usar de forma adequada para você ter os benefícios. Holding é só uma camada a mais, é um escudo a mais. Se você fazer uso indevido desse escudo, você está criando o que a gente está vendo por aí. Aí desconsidera a pessoa jurídica e vai chegar do mesmo jeito. A questão da proteção patrimonial da holding, acho que é uma definição, um critério bastante interessante. Isso que o Josmar acabou de mencionar, do ponto de vista da criação de várias holdings, se elas acabam tendo uma intercomunicação, fazendo transferência de recursos de uma para outra, essa estrutura se torna fragilizada, porque vai configurar, dependendo da situação, uma confusão patrimonial e que, ao invés de lhe proteger, vai te fragilizar. Então, é importante exatamente isso. Já que uma holding é uma personalidade jurídica, um CNPJ é único, o outro CNPJ é único também. Então, essa comunicação tem que ser afastada para justamente eliminar o risco dessa fragilidade. É isso? É exatamente isso. Quando você constituir, às vezes constituir pode parecer vários CNPJs, a pejotização do patrimônio, essa pejotização do patrimônio pode parecer uma coisa ruim. E às vezes ele tem a finalidade. Então, antes de constituir várias empresas, entenda como profissional qual é a finalidade daquele daqueles inúmeros CNPJs, ou de mais de um, para que você tenha clareza da finalidade deles. E pergunte o que eu tenho que fazer em cada um, o que eu posso, o que eu não posso fazer.
qual é a finalidade desse, daquele e daquele outro. Senão você vai ter um problema. Na nossa mente, isso pode virar uma coisa só e, na prática, pode dar um problema bastante configurado e sério com relação a essa fragilização daquela estrutura que foi concebida. Você concebe a estrutura e você fragiliza ela. Fragilizou? Eu tive um caso, vai ter um caso interessante, em que a gente fez um planejamento tributário, não tem nada a ver com holding, e a gente havia orientado, no caso que nós orientamos o cliente, você lembra muito bem disso, olha, não faça tal ato porque você vai antecipar Exato. o fato gerador do imposto. Então, se ele tivesse feito, ele poderia caracterizar a antecipação do fato gerador. Então, aquilo geraria um problema de cobrança de imposto. Ele queria fazer uma estrutura societária e uma organização e não ter cobrança de um determinado imposto. Se ele recebesse algum valor ou alguma coisa que materializasse aquela operação antecipada, que desse algum indício de que aquela operação ela foi premeditada, simulada, dá um problema. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você organiza o fluxo financeiro, inclusive de estruturas patrimoniais societárias. Isso é uma coisa muito importante. Preste atenção e pergunte para o profissional que você for contratar qual é o fluxo financeiro e a ordem do cronograma que vai ser executado as operações. Ele deve saber, mas você também tem que saber, porque, de repente, você faz algum pagamento ou alguma transferência que descaracteriza toda aquela estrutura que você está criando. É simples assim. Então, tome cuidado com com esse fluxo financeiro e com essa questão dos pagamentos. Pegando esse gancho que o Zumar está falando, acho que o grande vilão de qualquer planejamento que seja é a própria ansiedade, né? Yes. Então, essa ansiedade deve ser controlada de forma que você não comprometa todo um desenho, toda uma estrutura que levou talvez até meses para ser elaborada e estruturada de forma que isso gerasse uma proteção e para o momento de ansiedade você compromete todo esse planejamento que foi feito. Então, o time e o cronograma tem que ser respeitado e aguardado. É isso? É isso. Então, obrigado pela presença, pela audiência aí dos espectadores. Esse foi o nosso segundo Pode Contar Mais Café. Em breve retornaremos com novos assuntos, novos temas, aí sempre temas da atualidade, né? Espero que vocês nos sigam em nossas redes sociais, deixem seus comentários, façam suas perguntas que iremos responder com o maior prazer e agradeço o Josimar por esses esclarecimentos e explicação desse tema tão importante. Até a próxima. Até breve. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.